Ok. Sim, estamos sempre com energia. Lá está. Ainda bem que estamos com energia, porque já aqui estamos com o Ricardo, que nos vai falar da Semana Europeia. Vamos estar em coro. Semana Europeia do teste VIH e da hepatite também. Eu costumo dizer HIV, mas Que em é português em inglês, VIH. não é? VIH. Sim, sim, sim. E isto já é a 5ª semana, não é? É o 5º ano. É o 5º ano consecutivo que fazemos esta edição da Semana do Teste, Semana Isto Europeia do é Teste. muito importante e é um teste gratuito e anónimo, não é? Qualquer pessoa pode ir. Em que locais é que... É pelo país inteiro, não é? Que se Sim, pode... normalmente durante o ano há sítios que disponibilizam o teste para o VIH e para as hepatites. A organização onde eu trabalho, o GAT, é uma delas. Nós temos 3 sítios fixos em Lisboa e uma unidade móvel em Setúbal. Portanto, durante todo o ano as pessoas podem fazer o teste. Ok. Esta Semana Europeia do Teste serve, para além de dar uma oportunidade às pessoas de fazerem o teste em mais sítios, serve também para consciencializar as pessoas da importância de fazer estes 2 testes na sua vida. Um diagnóstico precoce, não é? Precisamente, diagnóstico precoce. A maior parte das pessoas tem medo de saber, não é? Mas neste caso, quanto mais tarde soubermos, pior é. Pior é a nossa esperança de vida, pior é aquilo que nos pode acontecer, por exemplo, em relação à transmissão. Muitas pessoas também não sabem, mas as pessoas que têm VIH, ou seja, que descobrem que têm VIH, se forem tratadas, deixam de transmitir o VIH. Portanto, é muito importante nós sabermos quem são as pessoas, tratarmos, para as pessoas terem uma boa qualidade de vida, serem felizes, porque hoje em dia é possível. Coisa que há 10 anos era impensável. Era mais não é? complicado. Portanto, hoje em dia as terapêuticas são mais fáceis. Viver com VIH, eu não gosto, as pessoas às vezes dizem que eu pinto o quadro de cor-de-rosa. Não é fácil, é uma doença, há estigma, há discriminação Claro, é uma ainda. doença crónica, não é? É uma doença crónica, Mas há imensa mas já não discriminação, acontece. não é? Precisamente. E é uma das razões porque as pessoas também não fazem o teste. É porque têm medo de ser discriminadas, o estigma, o sítio onde vão fazer o teste. E essa é uma das razões também porque o teste é anónimo, confidencial e gratuito, que é para não haver barreira absolutamente nenhuma para as pessoas irem fazer o teste. E temos aí... Temos aqui um instrumento de tortura. Ok. Não, Eu trouxe, não é assim. eu trouxe só de VIH, mas diz. É só uma piquinha assim muito pequenina, não é? O teste hoje em dia é muito Já fiz simples. uma vez. O teste é muito simples. Eu trouxe um para vos mostrar. Este é para o VIH, mas os das hepatites e todos os outros testes rápidos funcionam de uma maneira muito similar. Este só é especial porque reage muito rápido, reage num minuto. Os outros demoram mais ou menos 20 minutos. O que é que eu quero dizer reagir? Quer dizer que ao final de 20 minutos a pessoa tem uma resposta. Pronto, tem uma resposta que lhe diz se o teste é reativo ou não é. Não é um diagnóstico, porque nós com estes testes não podemos fazer diagnósticos. Ok. Mas na maior parte dos casos, depois quando vai haver a confirmação, é um diagnóstico. Pronto. Mas pode acontecer haver falsos positivos, é isso, por exemplo? Não, estes testes são muito fiáveis. Pode acontecer haver falsos positivos, mas se o respeitarmos, não há. Portanto, as pessoas devem fazer um teste, para ele ser 100% fiável, 3 meses depois do momento em que houve um comportamento de risco. O que é um comportamento de risco? É sexo oral, anal, vaginal, sem preservativo ou um rebentamento. Pronto, isto é um comportamento de risco. Para ele ser 100% fiável, deve-se fazer 3 meses depois. No entanto, 1 mês depois desse comportamento, já dá para fazer o teste. Já temos uma resposta. Não é 100%, mas há uma resposta. Se ela for negativa, não reativo, é uma boa resposta, porque há 60% das pessoas que, ao final do mês, já acusam. Pronto. Portanto, 3 meses para ter 100% da resposta. Se quiserem 1 mês depois ou 2 meses depois, também existe uma resposta. E aí que a fiabilidade pode, às vezes, variar um bocadinho. Altera, sim. Então, se nos der positivo, quais são as primeiras coisas que nós devemos fazer? Portanto, se der positivo, para já, se for num dos nossos centros desta rede de rastreio, que tem várias organizações, não é só o GAT, nós somos só os dinamizadores, automaticamente a pessoa recebe uma consulta, um dia, para ter uma consulta num centro especializado, num hospital. Pronto. E a partir desse momento vai ao hospital, tem uma consulta, são-lhe feitos mais exames para confirmar se de facto a pessoa está infectada ou não, quer pelo VIH, quer pelas hepatites, e iniciar-se-á tratamento para a doença, se for o caso. E tanto, por acaso, é curioso, porque tanto uma como outra, se calhar o HIV tem mais sintomas do que propriamente a hepatite, porque na hepatite é bastante assintomática, não é? Ambos são assintomáticos, muito assintomáticos, ou seja, o VIH, existe algumas pessoas que têm um síndrome gripal, digamos assim, ou seja, como se fosse uma gripe, mas com uma febre muito alta. E a maior parte das pessoas não liga, porque é como se fosse uma gripe, não é? Nem ligamos a um acontecimento da nossa vida. Mas
mas é muito importante, se tivermos sexo desprotegido recentemente, é muito importante estarmos atentos a esses sintomas. E se estivermos atentos a esses sintomas, devemos rapidamente ir a um hospital, a uma urgência hospitalar. Pronto. Outra coisa que é importante eu falar antes de mostrar o teste, porque acho que há pouca informação e é importante que as pessoas lá em casa tenham essa informação, é que existe também uma opção que se chama profilaxia pós-exposição. Eu sei que é um nome complicado, mas pronto, eu só preciso que as pessoas saibam o que é a possibilidade de até 48 horas depois de termos tido um comportamento de risco, irmos a uma urgência hospitalar, expormos a nossa situação e o médico pode ou não prescrever uma medicação que dura 28 dias e tem alguns efeitos secundários, mas que previne a infecção pelo VIH. Não fazia Ou seja, ideia pode não ficar infectada a Pode pessoa, não é? ficar infectada. Isto tem que ser avaliado com o médico para perceber que riscos é que a pessoa correu, porque estes medicamentos, obviamente, são medicamentos e, portanto, como todos os Devem ser medicamentos, Tem que ter a também, certeza, são não é? fortes, Que está em precisamente. risco. Temos de ter a certeza, porque estes medicamentos não são arriscados, não é isso, mas têm alguns efeitos secundários e são 28 dias que podem não ser tão agradáveis como. Sim. Às vezes como isso. acontece até aos profissionais, não Sim. é? Acontecer Sim. Por isso nós chamamos a isto a profilaxia pós-exposição não ocupacional. Há dos profissionais chamamos a ocupacional. São nomes esquisitos, mas... Não, mas sim, mas faz Sim. sentido. Acredito, né? Sim. Então, se calhar, vamos Vou-vos só como é que explicar um bocadinho funciona, como é que funciona. Portanto, antes é preciso, de facto, garantir que a pessoa tem conhecimento do funcionamento do teste, antes de aplicar o teste, que passaram 3 meses sobre comportamento de risco. Se não passaram, falamos da fiabilidade do teste que ele tem. Normalmente recolhemos com um questionário algumas informações, porque nós precisamos de saber quem é que vamos testar, o que é que está a acontecer com as pessoas, ter alguns dados. Se não conhecermos a nossa epidemia, não sabemos para onde é que devemos apontar baterias. Claro. Portanto, pedimos às pessoas se podemos recolher alguns dados anonimamente. Pronto. E mesmo quando a pessoa tem um teste reativo, já não pode ser anónima, porque nós precisamos do nome para reencaminhar, mas continua tudo confidencial, ou seja, restringido àquele ambiente. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é pegar... este teste está fora de validade, portanto eu vou usá-lo. Ok. Pegar neste saquinho que é um toalhete. Este toalhete é um toalhete de álcool, serve para nós desinfetarmos o dedo onde vamos fazer a picada. Portanto, para quem já fez um teste de glicemia é muito simples. Portanto, basicamente é pegar num dedinho, Sim, pode ser. pronto, desinfetar o dedinho, pronto, deixar secar um bocadinho. Este teste não precisa de grandes condições de asepsia, precisa só de ser desinfetado e pronto. É porque a perfuração que nós vamos fazer é muito pequena. Depois temos aqui, isto é a lanceta, ou seja, é o que vai picar. ok. É uma lanceta retrátil, ou seja, só pode ser usada uma vez e depois vai para o lixo. Vai para um lixo especial, mas vai para o lixo. Pronto. Basicamente, eu retiro esta parte amarela que é de segurança, para não nos picarmos todos uns aos outros. Convém, não é? E depois vou pressionar a lanceta no dedo da pessoa e ele vai lançar, não vou agora pressionar, afastar o dedo, mas pressiono basicamente a lanceta sem esta palhinha branca no dedo da pessoa e automaticamente é uma coisa Sim, com muito pouca dor, Sim, pouca dor. sim. Dá assim um piquinho e depois vou apertar um bocadinho o dedo da pessoa para sair sangue e vou apanhar o sangue com esta lanceta aqui, com este tubinho. Apanho o sangue, tenho que encher até este tubinho aqui, coloco, isto tudo é muito rápido, coloco o sangue, depois isto é por sessões, neste líquido. Sim. Portanto, vou colocar o sangue neste líquido, depois de colocar o sangue neste líquido, mexo um bocadinho só e coloco o sangue dentro desta cassete que eu vou levantar para se ver melhor para casa, provavelmente. Pronto. Estamos a ver. Dentro desta cassete, precisamente. Basicamente, esse líquido é o que vai reagir depois. O Precisamente, sangue, não é? Estes vai líquidos reagir. são os que vão... E depois, em sucessões, quando puser aquele líquido, quando ele for absorvido pela cassete, que isto é um filtro, posso pôr o segundo e posso pôr o terceiro, que vai... São todos os químicos que vão ajudar a reagir isto, a reagir, não é? No final, este teste vai-me dar uma resposta. Uma bola para um teste não reativo, ou seja, quer dizer que a pessoa de há 3 meses para trás não tem qualquer tipo de infecção pelo VIH. Se fosse o teste de hepatite, era a mesma coisa. Se forem 2 bolas, quer dizer que é um teste reativo. E aí nós já vamos ter que encaminhar as pessoas. Eu trago aqui 2 testes, espero que ainda sejam legíveis. Estes reagiram. Portanto, já foram feitos. É um de cada? Um Sim, negativo. sim, Ok. sim. Portanto, não sei se isto se conseguirá ver, mas talvez não. Porque tem uma bolinha, eu não sei como é que Olha, é é isto. aquela ali. Exato. Não sei se consegue aquela. ver. Não sei se consegue ver. Este é um não reativo, tem uma bolinha azul lá ao fundo.
É preciso, para ler os testes, é preciso ter treino, não é? Não pode ser qualquer pessoa a ler um teste destes. Mas pronto, isto é o que parece um teste normal. Isto reage 1 minuto. Assim que eu deito os líquidos todos, a pessoa tem a resposta. É muito rápido. É o único teste que nós temos no mercado com esta rapidez. Temos o outro, não é? E temos o reativo, que tem 2 bolinhas. Já dá para ver, sim, dá Sim. mesmo para ver a bolinha. Tem 2 bolinhas, o reativo. Pronto, não sei se isto se consegue ver em televisão, mas de qualquer maneira fizemos um esforço. Sim, mas nós confirmámos. Um tem uma Sim. bolinha e o Pronto, outro este tem duas exatamente. bolinhas, como estão a ver. Portanto, este teste pertence a uma pessoa infectada pelo VIH e este pertence a uma pessoa que não tem VIH. Portanto, isto aconteceria para as hepatites. Os testes são um bocadinho diferentes, mas o conceito é o mesmo. Claro que teria que ter calçado umas luvas, que assim me dizer. Claro. E pronto, e a partir daí a pessoa, se fosse não reativo, nós entregaríamos, por exemplo, preservativos, perguntávamos à pessoa se teria mais alguma questão para colocar. Se fosse reativo, teríamos uma conversa a explicar aquilo um bocadinho. Estavas a dizer que hoje em dia já existem tratamentos, falar um bocadinho disto. Felizmente também com participação, que é uma coisa, uma conquista grande por parte da hepatite, não é? Portanto, não há como, mais vale fazer sempre, não é? Não, e as hepatites, para quem ainda não reparou, as hepatites, nós tivemos aqui um progresso, parece uma coisa de filme científico. Nós tínhamos um tratamento muito mau, que era uma quimioterapia, e neste momento temos um tratamento que dura, agora os novos já são 2 meses quase. E com muito mais eficácia. Sem efeitos secundários e 99% de casos tratados. Portanto, curados, é cura. Temos incrível. cura. Portanto, Incrível. É Por impressionante, isso, é cura. o ideal é mesmo irem fazer os testes em casa e ser descoberto o mais rapidamente e precocemente possível. E é de 17, já começou, não é? Até ao dia 24 de novembro. Precisamente. No Pelo País Inteiro, o melhor é procurar na internet. No nosso Facebook, ou do GAT, ou da Semana Europeia do Teste de VIH, basta pôr isto no Facebook e tem lá os mapas, podem fazer perguntas que nós respondemos, estejam à vontade. Olha, muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Obrigado a vocês por nos receberem. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Adeus. Até à próxima.